E nós estamos convidando você a mergulhar em histórias muito lindas de encontros que Jesus teve individuais, pessoais, encontros pessoais. Jesus encontrou multidões, Jesus encontrou o mundo, Jesus amou o mundo. Mas nos evangelhos nós temos registros pontuais de Jesus encontrando pessoas, tendo diálogos profundos, mudando a história dessas pessoas. E essas histórias, como a que vimos semana passada de Nicodemos, e como hoje nós vamos ver mais uma, essas histórias, elas ilustram claramente e representam milhões de pessoas ao longo da história da humanidade. Nicodemos era só uma figura que representava muitos de nós. Muitos de nós somos Nicodemos, como vimos semana passada. E hoje nós vamos ver também mais um encontro de uma mulher com Jesus, que ela é a representação de muitos de nós aqui. A humanidade está representada nesses encontros. Muitos de nós aqui estamos representados nesses encontros. E esses encontros não só revelam o caráter, o coração e o amor de Jesus, mas especialmente eles revelam os perfis diversos na humanidade. Esses encontros revelam o coração humano. Eles colocam para fora tudo que nós somos. Quando nós olhamos essas histórias, nós vemos as nossas histórias estampadas nelas. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João capítulo 4, para vermos mais um desses encontros, que pode ser, inclusive, o retrato do encontro de alguém aqui, que inclusive Jesus quer ter com você. João capítulo 4, no verso 4 em diante eu quero ler. Diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Jesus disse à mulher samaritana. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. E ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com quem tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água, ou seja, do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Amém. A sede é algo que todos vocês conhecem. Ou talvez não. Estava lendo recentemente que é provável que muitos de nós não sabem discernir direito duas coisas vitais: fome e sede. Você sabia que a maioria das pessoas no Ocidente, da nossa geração, não discerne bem a fome? A fome. Nós não sabemos exatamente o que é fome. O que acontece na maioria das vezes em países desenvolvidos como o nosso, por mais que alguém diz que a fome acabou no Brasil, ela existe, tá? Ela nunca acabou. Mas, de forma geral, para os que têm acesso, na verdade o que a gente não sente
o que a gente sente não é fome, é vontade de comer. A nossa geração foi ou está viciada em comer. A nossa geração sente vontade de comer e não fome necessariamente. A maioria de nós não sabe discernir a fome biológica, porque muitos de nós não sentimos. A gente acorda e come por hábito. Aí dá umas 10 horas, você abre aquele pacotinho de bolacha no trabalho que você levou, você come. Aí dá meio-dia, você vai comer, por quê? Porque meio-dia é hora do quê? De almoço. Você vai e come, né? E é bom, né? Comer é bom. Dá 3 horas, alguém do trabalho fala, vamos pedir algo, vamos comer um pastel, vamos lá na cantina. Quem tem aquele amigo abençoado que parece que veio do inferno? Quer dizer, que sempre tem ideia de comprar alguma coisa para comer à tarde. Quem tem aí? Quem é o amigo? Levanta a mão. Quem é o amigo? Dá 3 horas da tarde. Nós temos um grupo abençoado de homens aí que surgiu, até inclusive se você quer participar, não sei como é que faz para participar, né? Ele começou quando a igreja era desse tamanho, eram os homens do GA. Agora, sei lá como é que, tem um grupo lá. Se quiser participar, pede para algum homem aí, sei lá. E esse grupo de homens aí, rapaz, volta e meia assim, vou denunciar agora. Se o teu marido de repente foge 4 horas da tarde, você não sabe onde ele está, procura ele no caldo de cana e no pastel lá da... Vai estar lá. Que de vez em quando um manda lá, bora comer um pastel, um caldo de cana. Nunca vi alguém chamando, bora ler a Bíblia, orar, né? É só pastel e caldo de cana, né? E eles... A gente perdeu a habilidade de discernir fome. Isso é o que a literatura tem dito. Inclusive os nutricionistas têm trabalhado a educação alimentar, mas também tem uma linha da área acadêmica, nutricional e clínica, né, de atendimento, que tem investido muito em ensinar as pessoas a sentirem fome, né? A discernir o que é fome, né? É algo que você precisa ensinar hoje, né? Alguém já tinha ouvido falar sobre isso, né? Não? Alguém? Olha lá, nutricionista, né? Que a gente... Alguém... Ninguém mais tinha ouvido. A gente não sabe mais o que é fome. Não sabe. A gente tem vontade de comer. Inclusive uma vontade emocional de comer. É ou não é? Você já percebeu que tem comida tem situação que pede determinada comida? Tipo, hoje é dia de, né? Que vontade de. E essa vontade de está relacionado a algo que você está sentindo. É ou não é? É um negócio esquisito, né? Eu e a Maiara, quando a gente está muito cansado, trabalha muito. Normalmente isso acontece quando a gente sai da igreja aqui, 10 da noite, com criança chorando, e o dia inteiro trabalhando, a gente olha um para o outro, que vontade de comer um negócio gostoso. E o que é um negócio gostoso? É um negócio com queijo, com molho, com bacon, tem que ter essas gorduras, esses negócios assim, um hambúrguer, uma pizza, é ou não é? Hein? Tem alguém, só eu que sou pecador aqui? Cadê os... Né? De vez em quando dá umas vontades de comer uns negócios gostosos. Comer um negócio gostoso. Quando eu falo comer um negócio gostoso, é podrão, né? Esse negócio que mata. Esse negócio que vai vai direto para a veia, já chega entupindo já. Oh, bênção de Deus. Nós temos que mudar os nossos hábitos. E fome a gente parou de aprender, de discernir o que é fome. A gente não sabe, a gente tem vontade de comer. A sede... Talvez a gente se familiariza mais. Mas mesmo assim a gente não lida bem com a sede. Porque a gente sente sede e toma coca. Porque, é ou não é? Que sede. E eu estava lendo que o nosso corpo, fisiologicamente, ele denuncia a sede muito clara. Tua boca, inclusive, seca. Só que muitas outras coisas neutralizam a sensação imediata da sede. Então, se você toma um café, essa sede é saciada. Se você toma, inclusive, você toma um milkshake, eu estava vendo que é possível saciar aparentemente a sede, que é aquela vontade glandular inicial da boca, né? Com um milkshake. Vê se pode. Você toma um milkshake, o teu corpo imediatamente ele se engana e fala, tá bom, matou a sede, né? Só que só existe uma coisa que hidrata de verdade. H2O, água.
né? Inclusive existe um cálculo sugerido pelo pessoal da área, né? Onde você calcula o teu peso, porque você precisa de água, há uma sede. Eu não sei se você já sentiu sede e foi impedido ou não tinha acesso à água. Alguém já sentiu sede nesse sentido? Já teve uma situação que você não tinha água para tomar e você estava lá com sede, tinha que esperar horas? Eu nunca senti isso, deve ser desesperador. Como alguém que se perde em algum lugar, como alguém que está num lugar inacessível e não tem água e precisa e está lá um dia, 2. Um dia eu fiz um jejum e eu senti um pouquinho de sede, mas eu lembrei que eu não estava de jejum de água, e aí eu fui e tomei. Acho que foi a vez que eu mais senti sede. Eu devo ter ficado horas, né, no mesmo dia sem tomar água, mas o que eu tinha ficado sem era de comida. E eu comecei a perceber que quando eu como, eu disfarço a minha sede. Porque esses dias eu me peguei ficando o dia inteiro sem tomar água. Inclusive, quem aqui tem dificuldade de tomar água e fica, inclusive, o dia inteiro sem tomar e não percebe? Levante a mão. E por que você consegue? Porque você toma outras coisas e come outras coisas. E essas coisas te enganam e te fazem acreditar que você está matando por isso você não toma água. E quando você vê, inclusive é muito comum, eu lia recentemente, que há pessoas que têm passado dias sem tomar água. Dias. Fala, não é possível. Ouvi falar que não. Porque elas ingerem outras coisas que de alguma forma dão um pouco de saciedade da sua sede e que hidratam de alguma forma, nem que seja indireta ou até direta, mas não necessariamente é água. E quando elas vêm, elas estão vivendo sem tomar água. Estão recebendo a água de uma legume, de um alimento, uma água de um cafezinho, a água de um suco, né? E quando ela vê, ela está vivendo. E é possível você ficar dias sem tomar água, achando que está se hidratando. Sabe? É interessante que esse encontro de Jesus com essa mulher é um dos encontros mais lindos narrados na Bíblia. Jesus está numa trajetória, numa caminhada missionária, passando por cidades. E ele diz, olha, preciso passar por Samaria. Porque ele sabia de alguma coisa que os discípulos não sabiam. Ele sabia que havia algo a ser cumprido de missão naquele lugar. E Jesus chega aos arredores de Samaria. Os discípulos vão comprar comida, porque talvez você não consegue perceber muito isso na leitura dos evangelhos, mas aqueles homens andavam quilômetros e quilômetros, passavam horas e até dias caminhando, de forma exaustiva. Às vezes ficavam de um dia para o outro, 2, 3 dias, às vezes, sem comer direito, né? Viajando de uma cidade a outra, até chegar, tudo a pé, transporte precário. Era assim. E eles chegam nos arredores dessa cidade chamada Samaria, exaustos, e os discípulos vão procurar comida. E Jesus fala, gente, eu vou ficar por aqui. E ele se aproxima e vai até um poço. Poços que eram comuns. E naquele, em específico, um poço muito famoso. Um dos poços perfurados pelo patriarca Jacó. E havia um poço na região de Samaria. E esses poços deslocados eram normalmente usados por pastores de ovelha, por pessoal que cuidava de rebanhos dos mais diversos, mas também pessoas da cidade que saíam e iam abastecer. Você tem que lembrar que nós estamos falando de uma realidade que não havia saneamento básico, não havia sistema hídrico, não tinha cano que levava a água até a torneirinha. As pessoas tinham que ter os seus poços, dependendo de onde a vila ou uma cidade se urbanizava, às vezes não tinha poço dentro da cidade, tinha poços fora dela, e às vezes tinham que caminhar metros, né, ou até quilômetros, para poder alcançar um poço, se abastecer com baldes, voltar para a sua residência e ter água para o dia. Era assim, isso era muito comum. Mas naquele horário, chega Jesus e ele encontra uma mulher. E esse encontro não só transformaria a vida daquela mulher, como transformaria
a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo desses 2000 anos de história, que nesta história se identificaram. Porque é interessante que quando Jesus começa essa conversa, e aqui eu quero que você preste atenção num primeiro ponto. Jesus começa a conversa. E isso aqui é interessante te dizer, porque era inadequado que um homem se dirigisse a uma mulher que não fosse a sua esposa em um ambiente privado, que eles estavam só os dois. Mas havia um agravante. Jesus não era só um homem falando com uma mulher sozinha. Naquele contexto, Jesus era um judeu e ela uma samaritana. E eu quero te dar um contexto aqui rápido de história judaica. Os samaritanos era um desraigamento dos judeus, que era um tipo de povo bastardo que virou inimigo mortal praticamente dos judeus. Os samaritanos tinham linhagens similares às dos judeus, mas eles se separaram e viraram um povo inimigo. Mas era uma rixa tão grande, que eles não se falavam, eles não interagiam. Se um samaritano estivesse num lugar, o judeu saía. Se o judeu estivesse num lugar, o samaritano não entrava. Eles não se conversavam, era uma rixa pesada. E aí Jesus vem e tem uma samaritana. E como é que eles sabiam na nacionalidade? Por causa especialmente da indumentária. A forma de se vestir, um judeu, inclusive Jesus provavelmente se vestia assim. O judeu tinha um tipo de tradição que inclusive está lá no Pentateuco prescrita, que na roupa tinha um tipo de cordão que em azul, um tipo de branco, que é chamado de talit. É um tipo de capa, é um tipo de vestimenta, que inclusive é a capa que a mulher do fluxo de sangue toca quando é curada. É um tipo de roupa específica que tinha as cores judaicas. Então quando você olhava para Jesus, provavelmente a vestimenta dele dizia, ele é judeu. Ele é um judeu. Então o samaritano imediatamente olhava, e os samaritanos também tinham um tipo de roupa, de indumentária, que classificava o tipo de vida que eles viviam, cultura que eles tinham. Então olhava, eu não posso falar com ele, eu não posso cruzar com ele, eu não posso interagir com ele. Não é à toa que Jesus, quando vai contar a parábola de alguém que faz um gesto muito nobre, querendo chocar os religiosos, ele diz que um samaritano parou para ajudar, enquanto o sacerdote judeu e o levita judeu não ajudou. Quem lembra da parábola do bom samaritano? Então aquilo era chocante. Jesus estava dizendo, meu Deus, um samaritano, um ser detestável, parou para fazer uma boa ação, enquanto os líderes judeus não fizeram. O que esse homem está falando? E tudo isso era para você entender, ou é para você entender o tipo de rixa que eles tinham. Mas quando eu olho para essa história, a primeira coisa que mexe demais comigo é que Jesus puxa o assunto. Na verdade, Jesus planejou aquele encontro. Porque a Bíblia diz no verso lá inicial que nós lemos, que era necessário, Jesus diz, era necessário passar por Samaria. Jesus sabia que ele precisava encontrar alguém. Jesus estava planejando aquele encontro. E quando eu olho para essa cena e vejo essa verdade, eu penso o tempo todo nos inúmeros encontros que tenho o privilégio de testemunhar, como hoje nós aqui, vocês testemunharam, ouvindo do Ronaldo o relato de como ele foi encontrado por Jesus. Na verdade, essa é a máxima da história da humanidade. O homem acredita que está, de alguma forma, buscando a Deus. O homem pensa, ao longo de toda a história, que encontrou pontes e caminhos para Deus. Mas a verdade é que sempre foi Deus buscando o homem. Sempre foi Deus indo ao encontro do homem. Sempre foi Deus provisionando uma forma de encontrar o homem. Quando lá no Éden, no início de tudo, o homem cai, peca, desobedece, se rebela contra Deus, e imediatamente Deus diz, mesmo que você está virando as costas para mim, mesmo que você está me rejeitando, hoje mesmo eu estabeleço um plano para te encontrar de novo. Um dia eu resgatarei o relacionamento com você. Um dia você vai pisar, o meu filho vai pisar na cabeça da serpente, ela lhe ferirá o calcanhar, mas nós sairemos vencedores. Um dia eu vou me reconectar com você, Adão. Um dia a minha relação com o ser humano será restaurada.
E por toda a Bíblia nós ouvimos o relato: Deus foi ao encontro e falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, Deus falou com Davi, Deus foi ao encontro do homem. Mas se não bastasse, no final de tudo, a Bíblia diz: na plenitude dos tempos, Deus decidiu ir ao encontro de forma máxima e disse: agora eu vou à terra, habitarei com o homem, viverei como eles e resgatarei ele para sempre. Quando Jesus vem à terra, vai à cruz e morre, ele estava dizendo: essa é a forma como eu busco o homem, porque eu não desisto de vocês. Esse é o inexplicável amor de Deus. Sempre foi sobre Deus indo ao encontro do homem, sempre foi sobre Jesus sendo o intencional. Sabe, eu sei que alguns de vocês são testemunhas disso. Você que está aqui me ouvindo é a prova viva do quanto Deus tem algo com você e Ele não te larga. Você acha que eu não sei que alguns de vocês que já tentaram fugir de Deus e tenta de tudo quanto é jeito? Você tenta escapar daqui, escapa de lá. Eu lembro um dia, um jovem que chegou no final de uma programação, e eu olhei para ele e falei: rapaz, quanto tempo que eu não te via, que bom te ver. E ele se encontra comigo e vem chorando e fala: pastor, não tem jeito, Deus me perseguiu. Foi a primeira vez que eu ouvi essa história: Deus me perseguiu. Falei: como assim, cara? E aí ele me conta uma história que ficou marcada na minha vida. Ele era um jovem que amava Jesus, cresceu no Evangelho, fazia parte do nosso grupo de jovens, mas era um jovem maduro e estava vivendo as pressões do momento. Então os amigos o tempo todo: vamos para a balada, vamos sair, vamos beber, vamos fazer. E ele estava lá um pouco carente, queria também ter algumas experiências e tal. E ele acabou cedendo. Ele amava Jesus, ele inclusive gostava do ambiente da igreja, mas era a semana inteira com os amigos de faculdade, os amigos saindo para cervejada, os amigos indo para festa, e a pressão. Ele falou: não, e ele saiu dos caminhos do Senhor. Ele decidiu experimentar o que o mundo podia dar. E um dia ele estava aí bem doido numa balada lá, estava lá num camarote enchendo a cara, e alguma coisa fazia ele se sentir incomodado, dizendo: meu Deus, eu não sei se eu deveria estar aqui. Porque um temor estava no coração dele, um sentimento de inadequação, um sentimento de não pertencimento. Até que ele decide ir no banheiro. Fala: vou no banheiro lá. E ele desce do camarote e vai cruzando o salão de uma das baladas lá de Cascavel. E quando ele está cruzando o salão, no meio do salão, ele olha assim, um outro jovem da igreja. Irmão! É você. Quase que rola um passo, Senhor. Quando ele vê o jovem, eles travam, os dois travam. 4, 5 metros de distância no máximo. Aquela balada com som alto, um pouco alterado. Um olha para o outro olha para um. Ficam cruzando o olhar, em silêncio. Até que começam a chorar. Vão até o encontro e se abraçam. Começam a chorar juntos. Eu acho que quem passava lá falava: esses bêbados, né? E aí um fala pro outro: não era pra gente estar aqui, né? Ele: não era. Não é o nosso lugar. Ele: não é. Vamos embora, vamos. Foram embora abraçados. E aí ele voltou contando: pastor, eu tentei fugir de Jesus de tudo quanto é jeito. Ele foi lá na balada me buscar. Ele foi lá no meio, dizendo: você não é daqui. Me tirou. E eu sei que dessa forma alguns de vocês talvez nunca perceberam o quanto Deus te perseguiu e o quanto Deus te persegue. Eu sei que aqui nós temos inúmeras histórias de pessoas que na sua juventude, adolescência, de alguma forma você estava lá vivendo sua vida, querendo tocar sua vida, querendo viver do seu jeito, mas de repente vinha um colega novo de trabalho que começava, e e você: ah, meu Deus, um crente. Daqui a pouco você saía e tal, mudava de cidade, ia para uma nova residência, chegava no apartamento vizinho do condomínio. Meu Deus, aonde eu vou ter um crente?
Aí você fala, não, agora não. Aí de repente você tem um relacionamento, não quer nada com Deus, mas de repente o teu relacionamento, a pessoa, de repente quer Jesus, né? Fala, agora não, agora você. Mas de alguma forma parece que é como se Deus estivesse perseguindo. Eu preciso te contar uma notícia. Está mesmo. Deus está te perseguindo. Deus tem te perseguido, porque o amor dele é leal. A palavra de Deus diz. E o amor dele é perseverante. Irmãos, tem uma coisa que é intrínseca ao caráter de Deus, é paciência. Ele sabe o tempo de todas as coisas. E se existe uma coisa que ele não vai fazer, é desistir de você. E talvez você acha que hoje foi um dia que você planejou estar aqui. Talvez você disse, hoje eu vou à igreja. Hoje eu vou lá naquele culto. Talvez alguém aqui diz, eu vou porque alguém me convidou. Eu vou porque é o dia que eu combinei de ir nos domingos. Eu vou porque minha mulher me arrasta. Eu vou porque... Eu sei que você pode dizer que você está aqui por dos mais diversos motivos, mas eu preciso te contar, você está aqui porque Deus quer ter um encontro com você. Ele está te perseguindo, e hoje é dia de Jesus olhar no teu olho e dizer, você é o meu filho, eu tenho algo com a sua vida, eu não desisto de você, eu tenho planos, propósitos, projetos. Você pode fugir, você pode desistir, pode achar que você não tem mais destino, que isso não é a sua vida, mas eu tenho algo para você, a tua história não acabou. Deus tem um encontro com você hoje. Jesus te persegue. Jesus toma a iniciativa, ele fala, eu tenho algo com essa mulher, eu preciso dar um passo. E ele começa a falar com ela. E é um papo que revela basicamente a realidade de toda a humanidade. É interessante que, além de Jesus tomar a iniciativa, um assunto vem à tona. Ele pede água. Só que eu quero que você aprenda algo ao ler os evangelhos. Jesus nunca faz nada sem intenção. Intencionalidade é algo que faz parte do caráter de Deus. Perdão. Nunca Deus está fazendo algo aleatório. Tudo que ele faz tem propósito. Quando Jesus pede água, na verdade ele nem queria água. Ele estava preparando uma conversa. Preparando uma conversa. E ele diz, olha, me dá água. E a mulher fala, mas como é que você vem falar comigo, sendo você judeu e eu samaritana? Ela estranhou. E naquela hora Jesus disse, se você soubesse com quem você está falando, é você que me pediria água. E eu te daria água da vida. Ela ouve aquilo e acha um abuso. Fala, quem que é esse metido? E ela não entende o papo. Ela não entende, ela fica na superficialidade. Ela diz, a água? Como é que você vai me dar água? Você nem tem balde. Porque ela olha um homem que não tem um balde para tirar água. E naquele momento Jesus começa a falar sobre uma água viva. Sobre uma tal de uma água viva. Uma tal de uma água que sacia uma sede. Ele diz, no verso 13, quem beber desta água aí, vai ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água para jorrar a vida inteira. E eu quero que você entenda que Jesus apresenta nessa alegoria da água, pelo menos aqui, 4 verdades que todo ser humano um dia precisa pensar sobre isso. A primeira é que o coração humano tem sede. A alma humana tem sede. A alma humana tem sede por algo. Há uma insatisfação no coração humano que faz com que o ser humano viva a vida que vive. Você acorda de manhã, sai da sua cama, porque a tua alma tem sede. Você se move, você trabalha, você cozinha, você compra, você cuida das crianças, você casa,
Você se relaciona, sabe por quê? Porque a tua alma tem sede. Tudo o que você faz é movido por algum anseio. Tudo. O que te manteve vivo até hoje é sede. Sede da alma. A tua alma clama por alguma coisa que talvez você desconhece. A alma de todo ser humano, obrigado Luiz, clama por algo que talvez ele não sabe o que é, mas sabe que tem. O ser humano está sedento. O ser humano está sedento por alguma coisa. E existem algumas sedes que nós podemos ver claramente. Por exemplo, o ser humano tem sede por ser amado. Você pode achar isso papinho de menininha, de gente romântica. Mas, irmão, até o homem mais truculento desse auditório, até esse xereque aí que está do seu lado, com essa cara aí de que não precisa de ninguém, ele tem sede de ser amado. O ser humano tem uma sede por alguém olhar para ele, se relacionar com ele, tratar ele como se ele tivesse valor. Você pode chamar isso de carência, você pode chamar isso de seja o que for, mas é uma necessidade humana. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para viver uma relação eterna de amor. E o pecado nos tirou isso. Logo, um buraco foi plantado no coração humano, dizendo: ei, você precisa ser amado, você precisa ser atendido, suprido, cuidado. E é por isso que nós temos tantos traumas, é por isso que você tem tantos bloqueios, é por isso que os seres humanos estão aí com tantos problemas psicológicos. O nome disso, para resumir todos, é sede. Sede de ser amado. Irmãos, psicólogos ao longo de toda a ciência recente, porque a psicologia é uma ciência moderna, mas se você estuda filosofia profunda, você percebe que desde os primórdios dos registros filosóficos, nós estamos falando dos pré-socráticos, nós estamos falando da filosofia grega clássica, nós falamos de todas as escolas filosóficas da história, de toda a literatura clássica da humanidade, todas elas falam sobre um único tema. Sabe qual é? Amor. Amor. Porque é a grande necessidade humana. É o grande anseio do homem. Há uma sede no coração do homem de que ele, de alguma forma, é aceito e é capaz de pertencer. E é por isso que nós temos tantos traumas causados pela orfandade. O diabo, sabendo disso, aumentou esse buraco, porque o buraco da sede que está na alma humana já é fruto do pecado. Mas o diabo veio e alargou esse buraco e aumentou essa sede através das experiências que nós temos nesta vida. E é por isso que nós temos tanta gente ferida, tanta gente desconfiada, tanta gente bloqueada, tanta gente traumatizada, porque as pessoas estão com o seu anseio por amor ferido, frustrado, porque as suas experiências foram frustradas. Eu vou te dar um exemplo clássico. A maior fonte de amor para o ser humano é a paternidade e a maternidade. Quando um bebê vem a este mundo, ele já vem programado, pré-programado para encontrar nos pais suprimento de todos os seus afetos. Ele já está pré-programado para encontrar na mãe toda a fonte de cuidado, atenção e sensibilidade. Encontrar num pai toda a fonte de provisão, proteção e destino. Só que o que acontece na nossa geração, e não só agora, mas ao longo de toda a história, o diabo, por causa do pecado e por causa da distorção de papéis dos seres humanos, homens não sabem cumprir os seus papéis de pais e mães não conseguiram cumprir bem os seus papéis de mães. E inevitavelmente o homem falhou em dar para os novos seres humanos que vão vindo o que eles precisavam. Não tem como. A maioria dos traumas psicológicos e emocionais, eles são frutos
da paternidade e da maternidade. Por quê? Porque é da principal fonte, ou onde deveria vir, da principal fonte de amor, quando não correspondido, quanto maior a expectativa, maior é a frustração. Meu querido, você quando tinha 5, 6 anos, até conseguia entender um homem qualquer não ligar para você, mas atualmente não conseguia entender o teu pai não vir te visitar. Alguém está entendendo o que eu quero dizer? A mamãe podia explicar, podia falar, olha, mamãe e papai não moram juntos, mas a gente te ama. Ele vai vir no dia das crianças, ele vai vir te ver no teu aniversário. Pode contar a história que for, mas uma criança não consegue entender que o pai não mora com ela. Uma criança não consegue entender, como eu tenho presenciado constantemente, a mãe ter me deixado para que alguém me crie. No final das contas, você pode até usar a lógica e falar, foi melhor, porque ela estava numa condição ruim, foi melhor ter me dado para minha avó, minha tia criar e tal. Mas no fundo, o que ela ouviu é, de onde deveria vir o maior suprimento de amor, veio rejeição e abandono. E naquele momento o buraco e a sede da alma por pertencimento, afeto, atenção, aceitação e aprovação foi rasgado. E o diabo falou, opa, aumentei a dor, aumentei a trauma, aumentei o bloqueio, e agora eu sei que alguém vai duplicar isso. Irmãos, eu poderia aqui gastar horas com vocês para te ajudar a enxergar que a maioria dos teus problemas emocionais, dos teus bloqueios, das tuas dificuldades relacionais, dos teus maus hábitos, das tuas autossabotagens, baixa autoestima, eu poderia te ajudar aqui por horas, e é o que nós fazemos aqui no 30 Semanas, a te mostrar o quanto tudo isso aponta para uma única coisa. Eu tenho sede. Eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede, na verdade, de uma água que talvez eu nunca bebi, que é a capacidade de alguém dar a vida por mim. A tua alma tem sede. Só que assim como eu e você, na sede biológica, quando tem sede, toma uma coca, toma um café e acha que está bom, ou até um milkshake e acha que está suprido, essa sede nos leva a, eu preciso ganhar dinheiro, porque se eu ganhar dinheiro, as pessoas vão me amar, as pessoas vão me aceitar, se eu ganhar dinheiro eu vou pertencer. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Sabe o que eu vou fazer? Eu estou com sede, por isso que eu vou me enfiar nos relacionamentos. Eu estou com sede, por isso que eu vou beijar muito, eu vou fazer muito sexo, eu vou desfrutar de ser amado. Sabe como? Vendo meu celular não parando de tocar, de gente me chamando para um esquema. Ai, como é bom se sentir amado. Eu estou com sede, sabe? É por isso que eu tenho tanto rolinho, é por isso que eu tenho tanto esquema. E é por isso que homens casados com mulheres muitas vezes abençoadas, ou até não perfeitas, mas mulheres dignas, mulheres que poderiam ser um excelente casamento, mesmo homens com família, vão procurar algum outro tipo de aventura, porque o que ele quer não é saciado com o que ele está suprindo. O que ele quer não consegue ser satisfeito com o casamento. O que a alma humana procura, o dinheiro não consegue suprir. O que a alma humana anseia, diploma nenhum satisfaz.
Por isso que a pessoa diz, eu preciso me formar. E quando forma, ela diz, eu preciso de uma especialização. E quando ela se especializa, ela fala, eu preciso de um outro título, eu preciso de uma outra, eu preciso crescer, eu preciso de um número maior. E nós estamos na era das redes sociais. E aí quando a pessoa diz, olha, eu preciso de 1000 seguidores. E quando ela tem 1000, fala, não, 1000 não dá, eu preciso de 10.000 seguidores. E quando ela tem 10.000, fala, não, 10.000 não dá. Porque na verdade as pessoas estão com sede de algo que nada neste mundo pode saciar. Casamento não sacia, dinheiro não sacia, realização profissional não sacia. Há uma sede, diz Jesus, que a água dessa terra não supre. E quando ele fala a água desse poço, ele está falando de algo terreno. Ele está falando, mulher, essa sede de que eu estou falando é uma sede que nada nesse mundo consegue saciar. E ela não entende, e ela fala, da onde você vai tirar água e tal? E ele fala, eu imagino Jesus pensando e falando consigo mesmo, né? Essa mulher não está entendendo, vou ter que ajudar ela a entender. E ele fala para ela, viu? Vai lá e chama teu marido. Aí ela fala, eu não tenho marido. E ele diz, pois bem, disseste bem. Tiveste 5. E inclusive com o que você está agora, nem marido é. E naquela hora, sabe o que Jesus está fazendo? Denunciando como ela está tentando matar a sede. Ele traz à tona a sede dela. Porque quando ele falou, essa água terrena não te sacia, só a água que eu der que mata essa sede, ela não entende. Ele falou, eu preciso mostrar para ela, especialmente para ela, de que sede que eu estou falando. Aí ele fala, cadê o seu marido? E naquela hora que vem à tona o assunto afetivo dela, que ela tinha passado por vários relacionamentos. Eu estou falando da cultura, de uma cultura de 2000 anos atrás, meus irmãos. Sabe o que é isso? Uma mulher que tinha passado por tantos relacionamentos e que morava com alguém que não era seu marido. Ela era praticamente uma prostituta social, uma marginalizada. Ninguém queria amizade com ela, relacionamento com ela. E naquela hora que Jesus fala, chama o seu marido, ela diz, não tem marido. Ele diz, pois bem, se eu tiver 5 e esse que não tem. Naquela hora o que ele está dizendo, essa é a tua sede. Você está aí o tempo todo gastando a sua vida atrás de alguém que te ame, porque a tua alma clama por algo que só eu posso saciar. Está tudo bem se você casar, ele poderia dizer, case inclusive, seja feliz, mas não ache que é ele que vai te suprir. Eu preciso que você entenda que todos os dias alguém vai dormir com sede, mas passou o dia matando a sede com milkshake, café, coca. Eu estou falando espiritualmente. Todos os dias, muitos de nós aqui vamos dormir com sede, mas passou o dia correndo atrás de dinheiro, de atenção, de aceitação, de aprovação, de pertencimento. E Jesus te trouxe aqui hoje para dizer, nada disso vai te suprir. Nada. Quer fazer o seu dinheiro? Faz lá o seu dinheiro, está tudo bem. Quer avançar profissionalmente? Avança. Encontre propósito no seu trabalho, glória a Deus. Mas saiba de uma coisa, a tua alma clama por uma água viva. E a terceira coisa que essa conversa faz e revela é que só Jesus pode saciar a sede humana. Só Jesus pode satisfazer o coração do homem. Que só Jesus pode suprir o anseio da nossa alma. Sabe, eu sinto no meu coração dizer que alguns aqui estão recentemente passando por alguns diagnósticos ou por algumas constatações. Há pessoas aqui que recentemente talvez tenham ouvido, olha, você está com ansiedade.
você está com depressão, você está com transtorno X, transtorno Y. E eu sinto no meu coração, não quer dizer que sejam todos, mas eu tenho certeza que alguns. E o próprio Espírito vai testificar o seu coração. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: você está com sede de mim. E você, essa depressão, essa ansiedade, esse transtorno, é só o sintoma de que o que você está procurando para satisfazer não mata a sede. É só o sintoma da tua alma gritando: dinheiro não resolve, trabalho não está resolvendo, carreira não está resolvendo, droga não está resolvendo, a cachaça não está resolvendo, a bebida não está resolvendo, os amigos não estão resolvendo, as festas não estão resolvendo. Sabe, eu sinto que pode ser que tenham mães aqui hoje que até hoje não supriram a sede da alma e têm encontrado nos filhos a fonte dessa vida. Eu preciso te dizer, filhos são a herança do Senhor e uma bênção. Mas Deus pode tirar o teu filho amanhã, o que será da tua vida? E não precisa nem morrer não. Daqui a pouco, esse galinho Zezinho cresce, uma mocréia entra na vida dele, e ele vai embora e fala: ai mãe, ela é a mulher da minha vida. E você vai ficar com o coração partido. Não acredito, ele tem outra mulher. Qualquer coisa que ocupe um lugar de satisfação na tua alma, que seja o de Cristo, te mata. Porque só Jesus é fonte de água viva. Sabe, você não imagina como está sendo difícil para mim pregar. E não é culpa deles, né? É porque... Mas a Cris está aqui, a Ana estão aqui, o Gabriel está aqui. Eu fico pensando, como é que uma família que acabou de perder o seu marido, o seu pai, vai para o culto? Eu nunca perdi alguém que eu amo profundamente. Eles estão aqui. Tragicamente, o Edilson acabou de falecer. É porque, por mais que ele era um pai, um marido, um homem incrível para eles, eles encontraram água viva. E o que sustenta eles de pé é Cristo. Talvez alguns de vocês podem pensar: como é que pode alguém aguentar uma situação dessa? Eu sei que aos olhos do homem não tem como mesmo. É porque eles encontraram água viva, a água da vida, a água que alimenta, que sacia, que nutre, que sustenta. Só Jesus pode curar o teu coração. Há pessoas que inclusive já entregaram a vida a Cristo, mas têm vivido com sede. Porque por mais que de forma sincera entregaram a vida a Jesus, ainda estão escravizados pela convicção de que precisam de grana, precisam de alguém, precisam matar a carência afetiva, precisam de um relacionamento, precisam de uma carreira bem sucedida, precisam de um carro para que realmente sejam felizes. Meu irmão, você nunca será feliz. Só há uma coisa que pode sustentar e te dar vida: Cristo é a resposta. Ele é a água viva. E a água que, quando experimentada, torna você ou de você uma fonte, onde você não somente nunca mais precisará de saciar as tuas carências, as tuas necessidades, os teus afetos com nada neste mundo, como você se tornará fonte para os outros. E os outros de repente encontrarão saciedade, a saciedade de Cristo por causa da sua vida. Jesus é a resposta. E somente o encontro real com Ele pode fazer você ser pleno de verdade. O trabalho e as realizações nunca vão te dar isso. Os
os milhões de seguidores, as aplicações bancárias abarrotadas, as experiências sexuais das mais diversas e afetivas, jamais conseguirão suprir a sede da tua alma. A única coisa que vai permitir que você possa botar a sua cabeça no travesseiro e dizer: estou saciado, é Cristo. É interessante que quando os discípulos chegam e todo aquele furdunço acontece, a mulher volta, Jesus prega o evangelho, mas antes da cidade vir, os discípulos chegam e veem que eles estão conversando, e os discípulos falam: Jesus, trouxemos comida. Ele diz: gente, não estou com fome não. Como não? Nós caminhamos um monte, nós estamos morrendo de fome. Gente, eu encontrei uma comida, um alimento que me sacia tanto, que é fazer a vontade do meu Pai, que agora eu não consigo nem pensar mais em comida. Sabe, algumas pessoas não conseguem entender o porquê que a gente serve tanto a Deus, gasta a vida pelo evangelho, não ganha nada com isso. Não só gasta a vida, como às vezes dá dinheiro para sustentar essa missão. Aí alguém olha e fala: como é que você faz isso, cara? Você gasta o teu tempo depois do extra, fora do trabalho, para ir na igreja, para ir fazer trabalho voluntário, para servir criança, para fazer janta para jovens. Vai curtir, cara, vai pescar, vai passear, vai... Irmão, tem uma comida que me sacia, que nada neste mundo consegue suprir. Você hoje pode encontrar água viva. Talvez você está aqui, tem fé em Deus, mas vive sedento. Talvez tua fé seja genuína, mas a tua relação com Cristo tem sido superficial. Jesus está te chamando. Eu quero ter um encontro com você hoje. Hoje é dia de você sair daqui suprido, saciado, mas mais do que isso, fonte de água viva para os outros. Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção. Eu queria que você fechasse seus olhos e ouvisse a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus falando ao seu coração. Para de procurar em outras coisas. Para de procurar na grana, na aprovação social, nos números, na carreira. Para de procurar nos relacionamentos, no sexo, nas conquistas, aquilo que só eu posso te dar. Eu tenho a água da vida, diz Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar. Mas antes de orar, nós vamos cantar essa canção.